Olá pessoal, me chamo Daniel Bernardo, sou um também dos professores do curso de eletrônica e vamos abordar hoje técnicas de soldagem. Então, o que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Nós vamos retirar e colocar um CI SMD. Nós estamos aqui com uma placa de notebook e nós vamos retirar e colocar esse CI SMD utilizando a estação de ar quente e também a estação de solda. Nós vamos fazer aí uma ação em conjunto, né? Nós vamos retirar com a estação de ar quente, vamos ressoldar com a estação de solda e depois nós vamos dar o acabamento final com o ar quente. O que nós vamos precisar para estar fazendo esse procedimento? Bom, primeiramente, claro, uma estação de ar quente, uma estação de solda e alguns insumos como solda, fluxo, malha dessoldadora. Vamos usar aqui um alicate de corte, porque nós vamos utilizar fita Kapton, né? A finalidade da fita Kapton é isolar essa área aqui, porque nós estamos lidando com componentes muito pequenos e se nós aplicarmos calor aqui incorretamente, nós podemos deslocar um componente desse SMD da placa e daria muito trabalho para nós recolocarmos. O motivo também de usar a fita Kapton é que nós temos aqui um conector plástico em volta. Então, vamos iniciar, né, verificando aqui a área. Nós temos que retirar aqui esse conector do cooler, né? Deixamos ele aqui de lado um pouquinho. E vamos aplicar a fita Kapton. Então, você pode ver que a fita Kapton foi aplicada aqui em volta e nós podemos tranquilamente aplicar aqui ar quente sem problema algum. Primeiro passo, nós devemos aplicar um pouquinho de fluxo. Você aplica um pouco de fluxo, né, nos terminais do componente. Não precisa também querer economizar no fluxo, porque não é um item tão caro assim. Agora vamos aqui ligar a estação de ar quente. A estação de ar quente ela tem duas graduações aqui, né? Ela tem dois potenciômetros. Essa estação aqui é uma estação do modelo analógico, né? Que nós chamamos analógico, por quê? Porque não tem nenhum mostrador digital. Então o controle é feito através de potenciômetro e você vê a graduação aqui, né, estampada no corpo da estação. Aqui no caso, graduação de ar vai de 1 até 8, sendo 1 mais fraco e o 8 mais forte. Então, vamos deixar aqui no graduação de ar 6 ou 7. E aqui é da temperatura, né? Note que você tem temperatura partindo de 100 graus e indo até 450. Sendo 100 a mais fraca, 450 graus a mais forte. E aí é que está. Qual temperatura que eu vou utilizar para retirar esse CI? Bom, nós sabemos que as placas de circuito impresso recente, a solda empregadas nelas é uma solda da liga que nós chamamos de lead free, ou seja, é uma solda livre de chumbo. Então, o tempo de fusão dessa solda ela é um pouco maior, enquanto a fusão da solda comum, né, de estanho e chumbo, ela ocorre mais ou menos 180 graus. A solda lead free ela vai ocorrer aí em 225, 230 graus, ela vai estar ocorrendo. Por quê? O chumbo ele é mais maleável, então a fusão dele é mais rápida. No caso da solda lead free, ela é livre de chumbo, ela tem outros materiais, né? Ela pode ter estanho com prata, com índio, com bismuto, com outros metais. Então o tempo de fusão dela é maior, né? Então você tem que aplicar uma temperatura maior. Então vamos começar aqui com a temperatura de 300 graus, né? Nunca é bom você dar um choque, né, térmico muito grande na placa logo de cara,
Então você nota que tem aqui uma quantidade de ar até boa, né? Nós podemos até diminuir um pouco. E nós vamos esquentar aqui ao redor da placa, né? Devemos tomar cuidado aqui com as partes plásticas, então nós devemos focar aqui no componente. Então nós vamos colocar ar quente aqui e vamos circular os terminais. Por quê? Para que eles esquentem por igual e a extração do CI seja feita com sucesso. Você pode ver que com essa temperatura de 300 graus não está saindo com facilidade. Vamos jogar para 400 graus. Pronto, ó, com os 400 graus saiu bem mais fácil o CI. Depois que nós utilizamos a estação, nós reduzimos a temperatura para o mínimo, colocamos o ar para o máximo e aguardamos alguns instantes e depois podemos desligar a estação. Por quê? Porque você colocando o ar no máximo e a temperatura no mínimo, você está prolongando a vida útil da sua resistência. Quando você desliga, a estação ela não desliga de imediato. Por quê? Porque ela tem um circuito que ela mantém a resistência refrigerada e o circuito só desliga a estação quando a resistência fica próximo da temperatura mínima. Então, a estação daqui a pouquinho já vai estar desligando. E agora, para nós retrabalharmos aqui, nós podemos retirar essa Kapton para ficar mais fácil de trabalhar. Depois nós podemos até voltar ela caso seja necessário. Então a fita Kapton você consegue utilizar até mais de uma vez. Você pode ver que ela saiu meia enrugada. Por quê? Porque ela resistiu a uma alta temperatura. Podemos ver aqui que nós esquentamos aqui em volta e o conector plástico não sofreu nenhum dano, né? Se você tivesse esquentado esse local sem a fita Kapton, muito provavelmente o conector iria se deformar, ele ia derreter, né? Então, vocês verem a importância da fita Kapton. Bom, agora o próximo passo seria fazer a limpeza dos terminais. Retirar essa solda que está aí, colocar uma solda nova. Para isso, nós vamos utilizar o nosso ferro de solda com ponta fina. Por que eu recomendo a ponta fina? Porque quem vai trabalhar com circuitos em SMD, pode ver que o espaço aqui é muito pequeno, os terminais são muito pequenos, então se você utilizar um ferro com uma ponta muito grossa, você vai ter problema de trabalhar nessa área aqui, devido à ponta ser muito grossa. Então, nós vamos utilizar aqui a malha dessoldadora. Qual é a função dela? Auxiliar na retirada da solda que está aqui, limpar todos os terminais. Podemos aplicar mais um pouquinho de fluxo aqui. Aplicamos aqui mais um pouco de fluxo. Encostamos a ponta do soldador aqui. E vamos passando nos terminais e vejam que a solda ela fica retida na malha. Porque a função da malha é fazer com que essa solda venha a ser retirada ali do terminal. Então, quando você notar que a malha está com solda, você corta o pedacinho que está com excesso de solda e continua a utilizar. No caso aqui da estação, nós também estamos usando uma estação de solda analógica e nós estamos colocando aqui na base de mais ou menos 450 graus, um pouquinho menos, né? Por quê? Porque aí acelera a fusão e você consegue fazer o processo com mais rapidez.
Então, ó, limpamos o terminal, limpamos aqui os terminais do CI que ficam na placa. E agora nós devemos limpar os terminais. Devemos limpar aqui a placa. Então você utiliza uma escova antistática e faz uma limpeza aqui do local. Nós utilizamos o álcool isopropílico, que é um álcool, né, quase 100% puro, ele é 99%, né, o grau de pureza dele, né, então é muito utilizado na limpeza de eletroeletrônicos, né, então nós recomendamos o álcool isopropílico. E podemos ver aqui, ó, que a área já está limpa e pronta para receber o CI novamente. Então, pessoal, vamos voltar aqui com o componente para a placa. Então vamos aplicar mais um pouco de fluxo aqui nos terminais, né? A função do fluxo é ajudar na soldagem. Vamos pegar esse CI e vamos alinhar ele aqui. Então quando você for retirar, você tem que verificar quem é o pino 1 desse CI. Geralmente os esquemas elétricos eles indicam, né, qual é o local do pino 1, mas aqui na placa ele tem uma indicação aqui, ó, na própria serigrafia da placa tem uma indicação aqui de quem é o pino 1. Então, sempre bom quando você retirar, você prestar atenção de onde é o pino 1 para você não errar. Então, depois que você retira, limpa o local, você alinha o componente. Pode ser que você tenha um pouco de dificuldade, aí você utiliza uma lupa. Você alinha o componente, tá aqui o componente devidamente alinhado. E aí, o que nós vamos fazer mediante isso? Nós vamos fixar o componente em pelo menos uma ou mais extremidades do mesmo. Então nós aplicamos aqui um pouco de solda na ponta do ferro. Vamos segurar aqui o componente. Peraí que ele saiu aqui. Muito comum às vezes ele sair, você fixa aí pelo menos uma ou mais extremidades dele com a bolinha de solda. E depois nós vamos aqui com a estação de solda e vamos ressoldar. E você aplica mais fluxo em cima do componente. Fluxo você vai sempre usar bastante para retrabalhar componentes do tipo SMD. Então você aplica fluxo, depois você limpa. Depois, quando você for fazer a limpeza da placa, com o álcool isopropílico, e vamos soldando terminal a terminal. De repente você pode espalhar uma bolinha de solda, você vai arrastando ela e a própria gravidade ela vai auxiliando e você vai soldando. Vai ter um excesso aqui de solda, você vai retirar com a malha de soldadora. Nós estamos aqui com CI até de poucos terminais, mas existem CIs com mais terminais. Então, quanto mais terminais tem, mais complexo fica de se trabalhar. Mas não é impossível. Então, após a ressolda, nós limpamos com álcool isopropílico. Sempre limpe com calma, limpe a área ali em volta toda e sempre vai em movimentos de limpeza para fora, porque se ficar algum resíduo, você está empurrando ele para fora da placa. Agora nós podemos aqui conferir com a lupa e ver que os terminais eles estão soldados. Os terminais estão aqui todos soldados corretamente e nós podemos dar
um acabamento com o ar quente. Se você assim desejar, você utiliza o ar quente e dá o acabamento aqui com o ar quente. No caso, eu vou pegar a Kapton, vou tampar só essa área de cá. Então você pode perceber que quando você faz análise de um defeito, você descobre o componente danificado, você consegue retrabalhar ele, ou seja, retirar, colocar outro no lugar, enfim. Para você que trabalha com placas eletrônicas, a soldagem é fundamental. Então vamos voltar lá para o ar quente. Vamos jogar aqui em 400 graus. Estou numa vazão de ar 6,5. E qual é a função agora? Só dar um pequeno acabamento aqui no CI. Por quê? Nós soldamos, mas o ar quente vai ajudar a dar aquele acabamento melhor. Então nós vamos aqui, vamos aplicar o calor no CI. E verifiquem que o CI foi soldado novamente na placa com sucesso. Então você pode perceber que, tratando-se de placa eletrônica, independente de qualquer equipamento que seja, né, se você vai consertar uma placa de um portão eletrônico, uma placa de um notebook, uma placa de PC, enfim, do equipamento que seja, você consegue substituir um componente que está danificado, né? Você pede o componente pela internet, ou você retira de placas de sucata. Você que de repente vai lidar com um ou dois determinados tipos de placa, você vai ter sucata aí para conseguir fazer grande parte de reparos. E você consegue chegar no componente danificado através da análise de defeitos que o professor Ademilson aborda no nosso curso. E depois é você aplicar aí as técnicas de soldagem. Então vocês viram que utilizando uma estação de ar quente, uma estação de solda, você consegue fazer o reparo aí de uma placa eletrônica, independente da placa que seja, você consegue fazer o reparo para você conseguir restabelecer o funcionamento da mesma. E se você for trabalhar com SMD, não esqueça de usar fita Kapton. Você viu que nós aplicamos aqui alta temperatura, temperaturas aí por volta de 400 graus e não houve dano no conector plástico. Isso é muito importante. Você fazer um serviço de qualidade para você entregar uma placa retrabalhada para o seu cliente com uma qualidade muito boa, né? Se um outro profissional olhar, vai ver que você fez um serviço de qualidade e não vai queimar aí o seu filme aí dizendo que você fez uma solda mal feita ou que você danificou um componente plástico, e você vai ter bastante sucesso aí nos seus reparos. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula gratuita, nessa terceira aula gratuita. E se você há interesse no curso, né, em receber maiores informações, se você quer o nosso curso completo, você quer ter acesso a todo esse conteúdo que nós disponibilizamos para você, receber esse curso completo e poder desfrutar aí do melhor conteúdo de eletrônica da internet. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.